Nós começamos uma série de mensagens que tem como tema geral em Jericó. Não sei se os irmãos estão acompanhando. Nós trabalhamos a primeira série de mensagens que eram as promessas. O que vem a ser as promessas? Exatamente o que o texto propõe. Aquilo que Deus tinha falado ao seu povo e que ele cumpriu. E nós estamos falando do retrato do texto de Josué, onde Deus deu não somente a Josué, mas todo aquele povo que permaneceu diante do Senhor, porque boa parte, na verdade, quase todos que saíram do Egito morreram, pelo menos de uma idade para cima, porque não foram fiéis ao Senhor. E aí, diante desse quadro, o Senhor promete uma nova terra, promete ali algo maravilhoso. Então, nós trabalhamos isso numa parte do texto. Depois, nós trabalhamos sobre a travessia, que é quando o povo atravessa o Mar Vermelho, quando nós temos ali a travessia do melhor do Jordão, melhor dizendo. E diante desse fato todo, o Senhor falou aos nossos corações. E agora nós começamos uma terceira parte, que é no Jordão, que é, na verdade, não no Jordão, mas em Jericó. Então deixa eu acertar esses nomes, mas em Jericó. E em Jericó existem muitos desafios. E qual o desafio? O desafio é o seguinte: o povo de Deus entra em Jericó através da mão poderosa do Senhor. Você conhece muito bem o texto bíblico. O Senhor faz com que as muralhas caiam e o povo entra, conquista e já está habitando em Jericó. Só que esse mesmo povo, com os mesmos guerreiros, eles têm uma grande defesa. Qual é a defesa? Nós temos um exército poderoso que vence os inimigos por causa do Deus Todo-Poderoso. Só que eles se esquecem do Deus Todo-Poderoso. E eles são derrotados por uma cidade que não tem muita expressão. E aí nós temos algumas grandes lições. Nós já falamos hoje pela manhã, coloca para a gente só como lembrança, por favor, a grande primeira lição que nós tivemos: cuidado com a quebra da... Se você não teve a oportunidade de estar aqui na manhã de hoje, você é membro desta igreja, você deveria estar. Se não estava trabalhando ou estudando, você deveria estar em relação a isso. Mas se você não esteve, você pode lançar mão de um recurso, que no canal do YouTube tem essa mensagem. E hoje, à noite, agora, nós queremos falar sobre o cuidado com a falta de atenção ao que parece o quê? Insignificante. Vamos repetir juntos? Cuidado com a falta de atenção. Vamos aproveitar e vamos ler juntos o texto de Josué, capítulo 7, verso 3 e o verso 4. Vamos ler juntos o que diz? E voltando a Josué, disseram-lhe: não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Todos juntos. Assim, Senhor, o seu nome há de ser exaltado por meio da sua sagrada escritura. Que eu seja somente um instrumento, um canal, e que o teu Espírito Santo, que habita no coração do crente, que se faz presente aqui, possa estar agindo de maneira com que o seu nome seja engrandecido. Escondidos na tua dependência, debaixo de tuas mãos, nos encontramos. Em nome de Cristo, o ressurreto, o Cordeiro Santo, nós oramos. Amém. Há um contraste entre o capítulo 6 e o capítulo 7. E é um contraste intencionalmente teológico. Nós podemos dizer que em Jericó a vitória é conquistada pela dependência a Deus. Só que em Ai, uma outra cidade, a derrota veio pela confiança na própria força. Consegue entender o contraste? Vitória por causa da dependência, derrota
por causa da confiança ou da autoconfiança. O texto, ele ressalta que a presunção dos espias, eles disseram: não suba todo o povo. Primeira questão é o esquecimento do senso comunitário. Igreja, e a gente está falando como igreja, lá não era a igreja, instituição, mas era o corpo, o povo de Deus. Não era o corpo de Cristo como nós entendemos hoje, sendo a igreja local, mas era o povo chamado por Deus. E eles não batalharam juntos. Igreja de Cristo luta junto. Igreja de Cristo não luta entre si, mas luta com a força de Deus, na dependência do Senhor, mas através dos braços daqueles que o Senhor chamou. Então, igreja é um senso de pertencimento. Igreja é um local onde nos reunimos. Por isso que quando você faz aquele almoço gostoso, você deve convidar o seu irmão. Só ouviu um amém, hein? Eu sei até de quem foi. A cidade de Ai era uma cidade pequena, quer dizer ruína, então não era nem bem vista. A forma negativa e imperativa demonstra um julgamento humano e de autossuficiência e sem consultar o Senhor. Porque o texto diz: não suba todo o povo. Você não percebe aqui diretamente no texto um pensamento de alinhar o querer de Deus com o querer do povo. Não há uma consulta a Deus. E consultar ao Senhor, não tem isso. Tem uma cidade de Ai que parecia militarmente irrelevante, pequena demais para causar uma preocupação. Aí que mora o perigo. O autor bíblico aqui lhe mostra que a negligência espiritual, ela está diante de um pequeno problema, mas é frequentemente através de um pequeno problema que nós somos preparados, infelizmente, para grandes quedas. É a falta de atenção por aquilo que aparentemente não causa espanto aos nossos olhos. O problema, a dificuldade não era o tamanho da cidade. A dificuldade aqui era o tamanho da confiança em si mesmo. Esse era o grande problema. A derrota em Ai não começou no campo da batalha, mas no coração que parou de buscar a dependência a Deus. A grande dificuldade não era o exército inimigo, não era quem estava fora, mas o sentimento que estava dentro. Não era uma vontade de vencer, não era isto. Era uma vontade de prevalecer, independente se fosse vontade de Deus ou não. A ideia é o seguinte: já que vencemos Jericó, não vai ser problema, então não preciso buscar a Deus. Josué, que consultara Deus em Jericó, o texto bíblico de Josué capítulo 6, verso 2, fala que Josué consultou a Deus para vencer, para combater em Jericó, mas agora não busca a direção divina aqui. O texto é totalmente silencioso sobre qualquer diálogo entre Deus e o seu líder, e o silêncio de Deus é o eco da autossuficiência humana. O Senhor não quer isto. O Senhor cria filhos que reconheçam a grandeza do Deus Pai que Ele é. Não estamos aqui para tocar a nossa vida com as nossas próprias forças, mas estamos aqui para entender que cada passo do crente, cada passo daquele que é remido, daquele que foi chamado, é um passo que o Senhor já moldou a trilha, a vereda. O Senhor não chama para sermos filhos rebeldes, mas filhos da obediência. A falta de oração e vigilância diante do pequeno é uma forma sutil de idolatria do eu. Consegue entender isso comigo? Quando eu não sou submisso,
quando eu não sou devoto à vontade de Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo, quem está no controle sou eu. E Deus não mede tamanho de desafios, porque para Deus não tem desafios que sejam difíceis, ou mais ou menos, ou fáceis. Para Deus tudo é a mesma coisa. O Deus que faz com que o povo guerreie e vença um punhado de gente, é o mesmo Deus que faz com a mesma expressão de força, vencer milhares e milhares. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. A grande questão aqui não é se Deus daria vitória ou não. A grande questão aqui é que a derrota do coração foi vista. E qual é a derrota do coração? Um coração que não estava na dependência de Deus. É declarar ainda que inconscientemente, e nós fazemos isso, tá, irmãos? De forma inconsciente ou não, mas nós fazemos. Declarar, dizer com a alta voz, não preciso de Deus para isso. Pode ser coisas simples da nossa vida, coisas corriqueiras, coisas que estão dentro da rotina da nossa vida, e que fazemos quase no automático, e esse quase no automático mostra que eu consigo fazer, mas só conseguimos porque o Senhor nos deu fôlego para levantar no dia de hoje. Veja Deus e dependa de Deus nas coisas mínimas. Mínimas. Eu estive com dificuldade no carro esses dias, e o mecânico, um homem crente, piedoso, estava mexendo e estava com dificuldade de achar a solução. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse assim: meu irmão, eu estou intercedendo por ti, por duas coisas. Primeiro, para que o Senhor te dê capacidade do alto para solucionar esse problema, e segundo, que você não me cobre caro. Nós temos que buscar a Deus nas coisas mais simples da vida. Esquecemos de glorificar a Deus pelo café da manhã que Ele coloca todos os dias na nossa casa. Esquecemos de glorificar a Deus por aquilo que o Senhor nos dá capacidade de fazer, e a rotina, o ato de levantar da cama, deveria ser uma honra ao Senhor. Quantos gostariam de levantar de suas camas, mas estão ali meses, e às vezes até anos? John Piper, certa vez, escreveu o seguinte acerca desse assunto: a raiz de toda presunção espiritual é o esquecimento de que cada respiração é dependência da graça de Deus. Que não sejamos presunçosos, mas que devemos dar glória a Deus, exaltar o Senhor pelas pequenas, se eu posso dizer isso, vitórias. Esse episódio expõe a incoerência do coração humano. Como assim? Depois de experimentar o poder sobrenatural em Jericó, Israel age como se pudesse vencer sozinho a batalha da cidade de Ai. Então Deus permite a derrota, não como um elemento ou um pensamento de vingança, não, mas como uma ação pedagógica, porque Deus nos ensina, Deus nos faz lembrar, Deus lembra ao seu povo que a dependência é o alicerce da vitória. Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Essa foi a fala de Davi. Ele não bateu no peito, ele não disse sobre a sua capacidade, e tinha capacidade. Davi já estava experimentado, mesmo jovem, já tinha matado um urso, um leão, com as suas próprias mãos. Não sei se você já fez isso, meu irmão, mas Davi já tinha feito, ainda um jovem. Ele não fez a sua própria declaração de fé, mas ele declarou a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, e mostrou para todos que a batalha não é nossa, mas antes de ser nossa, pertence a Deus. Algumas aplicações práticas. Primeiro,
o perigo da autossuficiência espiritual. A confiança num passado espiritual é uma armadilha comum. Israel provavelmente pensou assim: vencemos Jericó, venceremos Ai. Passou pelaquela tentação, essa aqui é pequena. Não pense assim não. A pessoa pode ser, não tem diferença de morrer sendo alvejada por um tiro, do que morrer sendo alvejada por 40, 50. A pessoa vai estar morta. Existe algo que é nocivo à nossa alma. Então tome conta, fique atento. Não só porque você venceu aquela batalha, você vencerá todas as batalhas, simplesmente por causa de um histórico. Sim, é o mesmo Deus que agiu no passado e age no presente e agirá no futuro, mas nós temos que ter a mesma dependência. A mesma dependência é confiar no Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que não sabemos como nós pensávamos que sabíamos sobre a vida. Não é assim? O jovem pensa que sabe de tudo. Só porque faz uma configuração no celular e mexe ali, ajeita ali, ajuda outro ali, sabemos de tudo, não é isso? Nada. Quando a pessoa vai chegando a uma maturidade, e quando vai passando dessa maturidade, a gente percebe o seguinte: o quanto nós não sabíamos sobre a vida. A falta dessa maturidade, agora fala, espiritual, nos leva a pensar que o que conseguimos pelo nosso braço forte. Mas o nosso braço só foi fortalecido porque o Senhor quis. É o Senhor que nos fortalece. Experiências passadas com Deus não garantem vitórias futuras se não houver humildade presente. Temos que ter humildade. Temos que ter um coração que entenda, além de entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é reconhecer isso na maneira prática. Se você está tendo êxito na sua faculdade, no seu trabalho, ou em áreas da sua vida, é porque Deus tem te dado capacidade e tem te fortalecido. Uma das primeiras atitudes que demonstra a imaturidade espiritual é quando o crente alcança um certo sucesso em uma área determinada, ele esquece de Deus. Mas aquele que tem uma maturidade espiritual, a primeira atitude que ele reconhece é a de prestar a Deus a honra, a glória e o louvor devido. Saiu da arca, passou pelo dilúvio, o primeiro ato foi de adorar o Senhor em terra firme. Não foi o louvor, a sua capacidade de construir algo tão significativo, porque ele poderia bater no peito e dizer: não, olha só, o que eu fiz durou todo o dilúvio, manteve todos os animais vivos, nos deu a vitória, nos deu a garantia de viver. Não, saiu da arca, e ali prostrou o Senhor e o adorou. Segundo, lembrando que o passado não é um trampolim para o orgulho, mas um lembrete da graça de Deus. Não seja orgulhoso. O Senhor não permite que os orgulhosos permaneçam na reunião dos santos. Ele quebra a dura cerviz. Segundo, as pequenas negligências abrem grandes brechas. A cidade de Ai parecia pequena, mas tornou-se um gigante por causa da desatenção. Preste atenção, meu irmão. Volto o que eu disse de manhã, não são as maiores pedras, mas são as menores. Não sei se você já passou, já viu, ou presenciou, não sei, uma situação que a pessoa escorregou, não porque tinham pedras visíveis, mas porque naquele local havia uma poeira, algum resquício de pedrinhas, e aí a pessoa derrapou porque
aquele chão tinha isso. Eram coisas quase insignificantes, mas derrapou, porque não foi atento. Uma oração omitida, um culto negligenciado, um pecado tolerável, são portas por onde o inimigo entra. Deixamos de estar na igreja um dia, por uma situação que poderíamos colocar na balança e pesar em favor da igreja. Abra um parêntese. Quando nós optamos de não estar na igreja, de alguma maneira, precisamos buscar a face de Deus. Se você não vem, você precisa persistir em buscar a face de Deus na próxima semana. Mas não é isso que acontece. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma semana eu não quero ir, uma semana eu não quero orar, uma semana eu não quero ler a Bíblia. Você mal percebe, mas aí você está longe da presença de Deus. É aquele momento onde você separa para a devoção ao Senhor, e aí você não faz. Agenda apertada, todos nós temos. A grande questão é o que nós damos prioridade. Olhe para o seu dia a dia. Eu olho para o meu dia a dia, não estou falando só para os irmãos, mas a palavra que sai daqui da minha boca ecoa também no meu coração. Precisamos estar atentos. As pequenas negligências abrem grandes brechas. É um chamado entre aspas, porque para Deus não tem isso, tudo é ofensa, todo pecado ofende a Deus, a sua pessoa, a sua vontade e a sua lei. Mas abrimos brecha para pequenos pecados, se eu posso dizer isto. Aqueles que são aparentemente toleráveis, eles se tornam um prenúncio da grande queda. Então, não abra mão, lute. Se nós conseguimos estar em outros compromissos, mesmo chovendo, mesmo tendo sol ardente, vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa faculdade, vamos para a nossa escola. Por que quando é para a igreja, choveu, acabou, não dá para ir? Por quê? Ou nós não estamos tendo o compromisso que deveríamos ter, porque temos o compromisso com o trabalho, não temos o compromisso com o reino, a balança está desregulada. Satanás nunca começa com muralhas, ele começa com frestas. Terceiro, a força sem dependência é fraqueza disfarçada. 3.000 homens foram suficientes para a derrota. Queriam algo, mas não conseguiram, porque foram buscar com a sua força, não com a dependência a Deus. Na vida espiritual, o que importa não é a quantidade de força, mas a qualidade da comunhão. Eu posso dizer que a oração não prepara para a batalha, ela é a batalha. Quer ver uma coisa difícil? É manter uma vida de oração em dia. Se não for intencional, não vai acontecer. Se você não se preparar, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar, você não vai ter o seu momento a sós com Deus, a sua devocional todos os dias. Tem que colocar ali um alarme para tocar, tem que colocar um lembrete, tem que separar um momento específico do seu dia, porque o que nós temos de compromisso, você sabe muito bem, é você, a sua vida. Tem que ser intencional. Imagine o seguinte, dia a dia, no seu dia a dia, não deu tempo de nem tomar café da manhã, tragédia, né? Correria do dia, nesse mesmo dia, não deu tempo de almoçar, me diga aí. Lanche da tarde também não. Mas no fim da noite também você não conseguiu jantar. Além de mau humor, como você estaria? Pastor, já estou tremendo. Morri e não vi. Agora imagine isso acontecendo no próximo dia, num outro dia, num outro dia.
é incabível, pastor, porque eu vou parar tudo, vou precisar tomar um café, vou almoçar, vou comer como um leão. E na vida espiritual, quando nós não oramos, não buscamos a face de Deus, não fazemos a nossa devoção, é o alimento que não entra. Olha o jejum que nós estamos fazendo da nossa alma. Precisamos mudar isso rapidamente. O muro não cai de uma hora para outra, ele vai caindo, a casa vai ruindo. Não tome conta da sua vida espiritual, não dê brechas. É um sorriso para uma pessoa do outro sexo, é um dinheiro que você deveria devolver e não devolve, é um produto que você compra e a pessoa passa num preço menor, e você não fala assim, está errado. Entendeu algumas brechas? Comece a colocar diante de Deus e pedir ao Senhor que te dê força e habilidade para entender e força para persistir no que é certo. Amém, povo de Deus? Amém. Aplicação cristológica do texto. Vamos olhar Cristo nesse texto. A derrota de Ai aponta para a insuficiência da carne e a necessidade de um Salvador perfeito. Nós não somos capazes, mas Cristo é. Israel confiou em si e caiu. Cristo confiou no Pai e venceu. A nossa confiança precisa estar fixada na cruz de Cristo. Enquanto Israel disse, não suba todo o povo, o Filho de Deus subiu sozinho ao Calvário, não com espadas, mas com obediência perfeita. Ele enfrentou o inimigo não com força militar, mas com submissão à vontade do Pai. Cristo triunfou naquilo em que todos nós fracassamos, o que é, a saber, depender totalmente de Deus. Pastor John MacArthur disse isso. Em Cristo, Deus reverte a lógica de Ai. A fraqueza torna-se vitória. Eles se achavam fortes, mas foram derrotados. A cruz que parecia fraqueza se tornou a nossa grande força. O que parecia pequeno, a cruz, tornou-se o maior triunfo da história. Posso dizer o seguinte: o Calvário foi, entre aspas, o ai de Cristo, onde a ruína virou redenção, onde nos mostra a dependência de Cristo. Em Josué capítulo 7, verso 3 a 4, nos recorda que o perigo maior não está nas grandes batalhas, mas nas pequenas negligências. É uma concessão ali, é um namoro que é permissivo em pequenas atitudes e teremos grandes consequências. É uma fala que começa a se acostumar com a mentira e então engrossa o caldo e vive passando mentiras para outros corações. É um olhar que antes não tinha, mas agora permanece, e esse olhar leva a viver uma vida de adultério. Tudo começa gota a gota, irmãos. Cuidado com isso. Quando a vida espiritual se torna rotineira e a dependência é substituída pela experiência, o coração começa a descer, mesmo quando o corpo sobe. Cristo foi levantado na cruz, e aqueles que estavam perto dele o abandonaram. Nós não podemos abandonar o que a cruz significa para cada um de nós. Mas o Deus que permite a derrota de Ai é o mesmo que concedeu a vitória em Jericó. Deus não muda. Nós pertencemos a um Deus vitorioso. E Ele há de
conceder vitória para ti, para mim, para o povo de Deus, quando nós o buscamos. Ele usa a fraqueza para restaurar a fé, a queda para ensinar a dependência. Meus irmãos, vocês gostam de pimenta? Eu fui provar uma pimenta ontem, eu só fiz assim, só molhei um pouquinho assim, ó. Coloquei. Quando eu coloquei na boca, fui brabo demais, comecei a tossir. Uma só gota pode causar um dano terrível. Um só acesso do mal pode causar uma desgraça permanente. Deus às vezes nos deixa tropeçar, não para nos envergonhar, mas para nos reensinar a andar de joelhos. Entenda que o Senhor está nos tratando, o Senhor está cuidando de nós. Ele não quer, Ele não deseja que o seu povo permaneça nem no deserto, mas também não permite que o seu povo fique em Jericó, pensando que a autossuficiência é o que coroou a vitória. O Deus que esteve com o povo dele no deserto, mostrou que quem manda o maná é Ele, quem traz a providência é Ele. Mas quando esquecemos disso, o Senhor nos mostra, através das nossas derrotas, que Ele é o Deus que nos ensina a voltar o olhar para Ele. Em Cristo, as derrotas são recicladas em lições de graça. E toda, entre aspas, ai, que nos humilha, pode se tornar o lugar onde voltamos a depender completamente do Senhor. Eu não tenho dúvidas que o Senhor tem planos de paz e não de mal, um futuro e uma esperança. O Senhor tem guardado o seu povo, mas não saia debaixo do aprisco. O sair debaixo do aprisco mostra o seguinte, como nós aprendemos de manhã, que não estamos reconhecendo o poder de Deus e nem o que Deus tem em suas mãos. E agora à noite, nós estamos aprendendo a depender totalmente de Deus e não negligenciar os pequenos perigos. Os pequenos perigos, eles matam também. Que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos conceda a sabedoria e ao tempo também a força para vencer essas pequenas batalhas que precisam ser derrotadas. Você pode fechar os seus olhos? Por favor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que nos conduza ao entendimento, mas também à ação. Que a nossa alma não venha estar estufada de vanglória, mas que os nossos joelhos venham estar dobrados na dependência. Senhor Deus e Pai, não permita, por favor, e apelamos para o Teu amor, que os nossos pés caminhem na vereda do erro, mas que os nossos olhos espirituais venham identificar esses pequenos perigos, e que esses pequenos perigos sejam vencidos na sua dependência. Ó Pai, que a nossa alma não venha adular pequenos erros, mas que no Senhor haja todo o esclarecimento necessário. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus cuidador do seu povo. Muitíssimo obrigado, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Que esta palavra, não minha, mas do Senhor, permaneça nos nossos corações como um alerta diante do perigo.
oramos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.